tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores. Boa tarde, colegas da imprensa, senhor presidente e as pessoas que acompanham nossa sessão a partir das galerias. Vossas Excelências sabem que o nosso mandato é um mandato colaborativo, um mandato que está a serviço das organizações da sociedade civil que trabalham com temas relativos aos direitos humanos. Algumas dessas organizações têm procurado incidir muito na questão da violência no trânsito. E na semana passada, algumas delas, nominalmente, a Amiciclo, o Bike Anjo Recife, o Centro Popular de Direitos Humanos, a Rede Meu Recife, o Ciclo Ação, o Movimento Olhe pelo Recife, o Observatório do Recife e a União Brasileira de Ciclistas, estiveram presentes na 72ª reunião geral do Fórum Nacional de Prefeitos para realizar um protesto bem semelhante a esse clamor que eles vêm trazendo hoje, elas, aqui para a Câmara de Vereadores e Vereadoras do Recife. O trânsito do Recife não é só uma aventura, é um cenário bastante perigoso, não apenas para quem como a gente, a maioria das pessoas que vêm protestar também se movimentam, se mobilizam e utilizam a bicicleta como meio de transporte principal, mas também para quem anda de ônibus, também para quem anda a pé, também para quem tem como veículo principal o carro individual. Em Recife, em 2014, o número de mortes no trânsito do Recife era de 24 por 100 mil habitantes. Em 2015, aumentou para 32,5 mortes para cada 100 mil habitantes. No ano de 2016, já foram 1.771 acidentes com vítimas. Houve um pequeno decréscimo, mas o número ainda permanece muito alto. Nacionalmente, o número de pessoas que morrem vítimas de acidentes no trânsito é muito aproximado ao número de pessoas que morrem vítimas de assassinato por arma de fogo. Passa dos 40, às vezes 50, às vezes 60 mil pessoas por ano. O clamor, o pedido dessas organizações, o que já foi informado ao prefeito Geraldo Júlio, na ocasião do protesto que fizeram na reunião dos prefeitos, era que a velocidade máxima na nossa cidade caísse de 60 para 50 km por hora. Essa não é uma invenção dos ativistas. Essa, de fato, é uma recomendação das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas tem como estratégia para diminuir os acidentes e melhorar o fluxo no trânsito das cidades a redução do limite de velocidade para 50 km. Essa foi uma decisão em 2011 da Assembleia Geral da entidade, quando lançou a década de ação pela segurança no trânsito. Nas cidades, eles sugerem que a velocidade máxima seja 50 km por hora e nas vias mais movimentadas até 30 km por hora. Isso a gente está falando, vereador Renato, dos centros urbanos. Essa resolução não se refere às zonas de vias expressas, por exemplo. Em Nova York, o limite da área urbana passou para 40 km por hora e em Londres para 32 km por hora. Em ambas as cidades, os acidentes com mortes diminuíram. Ao contrário, em Santiago, houve um aumento de 50 para 60 km por hora e foi atestado um aumento no número de mortes no trânsito. Note que o que a ONU quer é que o índice de mortes no trânsito seja de 6 pessoas para cada 100 mil habitantes. 6 para cada 100 mil. Aqui no Recife, a gente tem aproximadamente 30 para cada 100 mil. Em São Paulo, houve uma redução para 50 km por hora em avenidas com cruzamentos, semáforos e circulação de pessoas, que fez com que no primeiro semestre de 2016, os acidentes caíssem de 608 para 380. E de 27 mortes para 9. Então, notem que quando há essa mudança, que interfere muito pouco no tempo total da viagem, a gente vive numa cidade como Recife, em que a distância máxima de um ponto ao outro na cidade, muitas vezes não passa de 10, 15 quilômetros. Então, de fato, a gente estaria aumentando o tempo da viagem em 2, 3, 5 minutos, mas possibilitando um decréscimo real, comprovado em várias cidades do mundo, orientado pela Organização das Nações Unidas, de forma que é um dado, um indicador de impacto que a gente precisa obedecer. A gente reconhece que para a prefeitura, que dialoga principalmente com a classe média, com as pessoas que andam de carro, essa pode soar como uma medida impopular, mas não é. Na medida em que as pessoas forem percebendo que quanto menor a velocidade no trânsito, menor também serão os acidentes e menos pessoas morrerão, certamente a gente vai encontrar vantagem, certamente a gente vai aplaudir
a decisão da Prefeitura. Então, me uno às organizações da sociedade civil aqui citadas, que demandam uma reunião com o prefeito Geraldo Júlio. Por isso, peço também a colaboração da bancada da base do governo, para que a gente proporcione esse encontro, para que as organizações sociais que trabalham, que estudam, que lutam contra a violência no trânsito, possam ter sua voz ouvida. No protesto que fizeram na reunião dos prefeitos, assim como hoje, trouxeram faixas como essa: basta de mortes no trânsito. Ouço o vereador Jasmine Fora.